Dando sequência aqui aos nossos entendimentos acerca da criação de partido político, para você não esquecer, coloquei um cidadão com o olho bem grande, assim, com a lupa, na nossa lousa digital, para que você esteja atento. Então, olha só, coloquei a observação, mas na verdade é uma atenção bem grande. A gente falou na aula passada, mas estou reiterando. Ó. A aquisição, está aí na lousa, a aquisição de personalidade jurídica ocorre com o registro do estatuto no cartório. Tem um molde de perguntas dessa de concurso, tá? E o cartório deve ser localizado em Brasília, porque o partido deve ser registrado na capital federal, tá bom? Só revisão da nossa última aula. Vamos agora para o passo 2, tá? Que é onde há uma dificuldade maior. Cumprir, digamos assim, o passo 2 é a parte mais difícil do processo. Então vamos lá, tem uma parte formal, que é mais simples de se atingir, que está aí, ó. Olha a sua lousa, exemplar autenticado, você precisa apresentar um exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto registrado em cartório. Não sei se você já viu algum estatuto registrado ou um contrato social de qualquer empresa, você apresenta a junta comercial, por exemplo, depois que ele registra, ele coloca lá um carimbo, registrado e tal, ou um selo, enfim. Mas há lá, no documento, no estatuto e, no caso do partido político, no programa, vai ter um selinho ou um carimbo dizendo registrado, sob o número tal, no livro tal, 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 do cartório tal e tal, enfim, assina lá o tabelião do cartório. Então você pega esse exemplar que foi autenticado para demonstrar ao TSE que você cumpriu o passo 1, né, que você registrou no cartório o estatuto e o programa daquele partido político, tá? E aí você vai, essa certidão, certidão de registro civil do partido no cartório de pessoa jurídica, essa certidão normalmente está no próprio estatuto. Tá? Então, o exemplar autenticado está lá, todas as folhas estão rubricadas em tese pelo cartório. E esse cartório, normalmente, lá no fim, no verso, coloca lá uma certidão dizendo que está registrado no livro tal, no número tal, o partido político tal, 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 certo? No cartório tal, 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 com a assinatura do tabelião. Essa é a certidão. Se o cartório não utiliza essa sistemática, você pode pedir uma certidão em si. Você vai lá no cartório e pede certidão, certifico que o partido tal, tal, tal. Que você pode até ter um CNPJ registrado perante o Ministério da Fazenda com o CNPJ número tal e tal, está registrado sob o livro tal, enfim. Você pode ter lá uma certidão específica, mas não precisa. Se o seu estatuto estiver lá com as rubricas necessárias e no verso, na última folha, estiver lá com carimbão, certificando, não tem uma necessidade de uma certidão à parte. É suficiente, tá bom? O que mais? Aqui começa a complicação. Ó. Demonstrar o caráter nacional e demais requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Isso aqui também, esse demais requisitos da Constituição Federal, eu que meio que coloquei, certo? Porque eu só posso ter partido político se eu respeitar aqueles princípios constitucionais que falamos na aula retrasada. Então, soberania nacional, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, respeitar o pluripartidarismo, o pluralismo político, enfim. Se eu tiver um estatuto e um programa em desacordo com a Constituição Federal, é claro que o Tribunal Superior não poderá admitir o registro. Perceba que o cartório não entra nesse mérito. O cartório não vai averiguar o conteúdo do estatuto, o conteúdo do programa, se pode, se não pode aquilo, se aquilo viola os direitos fundamentais da pessoa humana, enfim. Então, fatos como esse, meus amigos, serão observados subjetivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aí é claro que há a necessidade desse caráter nacional, e esse caráter nacional está um pouco no passo 1, que são aqueles 101 fundadores distribuídos em pelo menos um terço dos estados, mas não só nisso. Está principalmente essa demonstração do caráter nacional nessa situação de comprovação de apoiamento mínimo de eleitores. Então, o partido, para que ele possa levar o seu registro ao Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que fazer a comprovação do apoiamento mínimo de eleitores, que é a parte mais difícil de se conseguir. Como é esse apoiamento mínimo de eleitores, professor? Vamos ver aqui no slide, certo? Ora, como é que se dá essa comprovação? Eu vou entrar nas polêmicas de PSD e rede. Eu preciso ter pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, os votos válidos, tá? Não computa voto branco em voto nulo, para que eu possa ter a capacidade de levar o registro ao TSE. 0,5% dos votos. É muita coisa, gente. É muita coisa. E de voto válido, tá? Então são 100 milhões de votos, você pega 0,5% de 100 milhões, sei lá, dá 500 mil, né, mais ou menos. Então, 500 mil assinaturas, mas não sei se é só isso, acho que precisa um pouco mais, precisa perto de 1 milhão, tá? Eu não recordo exatamente do número hoje,
mas se você tiver curiosidade, você pode pegar. Eu acho que o TSE disponibiliza esse dado de quantos foram os votos válidos proferidos para o cargo de deputado federal. Então, você pega esse dado, aplica 0,5%, que vai ser o número mínimo de assinaturas de eleitores fazendo o apoiamento ao determinado partido político. Só que esse 0,5%, gente, ele não pode estar estagnado em um único local, porque senão eu não teria a demonstração do caráter nacional. Então, se eu tenho 0,5% só em São Paulo, ora, eu não tenho a demonstração do caráter nacional, eu preciso distribuir esse 0,5% pelo país. Então, a própria lei estabeleceu, olha, esse 0,5% tem que estar dividido em pelo menos 1/3 dos estados. 1/3 dos estados, ou mais. Ou seja, tem que estar pelo menos em 9 estados da nossa federação. Tá bom? E ainda mais, eu poderia ter também uma distorção aqui. Eu poderia ter, sei lá, São Paulo com... Eu conseguiria em São Paulo 0,49% dos meus apoiadores. 0,49%. Eu preciso de 0,50%, né? 0,5%, 0,5%. Se eu conseguisse 0,49%, bastava eu pegar, em São Paulo, por exemplo, que é um estado maior em termos de população, eu pegaria lá um cara do Amazonas, um cara do Pernambuco, um cara do Ceará, um cara, enfim, pegava mais uns gatos pingados pelo Brasil e alcançaria o 0,5%, ainda que distribuídos em 1/3 dos estados. Então, para evitar essa marmota, você já se acostumou com esse termo, né? Para evitar esse problema, para evitar essa burla, digamos assim, a intenção do legislador, se estabeleceu também um mínimo de apoiamento nos estados onde você conseguir pegar essas assinaturas, tá? Então, em cada estado tem que haver pelo menos 1/10% do eleitorado que haja votado em cada um deles para você ter validade nessas assinaturas, beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma coisa da rede aqui, coloquei não. Então, vamos falar aqui, sem precisar de slide, porque não há necessidade. São só casos para que a gente possa ter uma noção melhor de como é feito esse registro perante o TSE e como é que foi o problema do PSD e da rede. Vejam só, não está dito exatamente na lei dos partidos políticos, mas está dito lá no Código Eleitoral. Essas assinaturas, gente, a dificuldade em se colher é porque você precisa ter os dados do eleitor, tá bom? Então você precisa ter o título de eleitor, a zona em que, o número do título, a zona em que ele está vinculado, e você precisa apresentar as assinaturas dessas pessoas com os seus dados, tá? Porque, afinal, você não tem como adivinhar só pela assinatura, ao cartório da zona eleitoral onde ele está vinculado. Então, veja, eu colho um monte de assinatura, eu tenho que saber onde aquelas pessoas votam e submeter as assinaturas ao cartório. Então, se o partido for bem organizado, ele vai tentar procurar as pessoas e colocar dentro de uma zona, entendeu? É difícil isso, porque o partido não tem acesso ao cadastro de eleitores. Então, como é que ele vai me abordar, por exemplo, no centro da cidade e tentar colocar, essa aqui é a lista da primeira zona? É difícil, porque as pessoas às vezes não sabem nem qual são a zona eleitoral ao qual elas estão submetidas. Então, isso gera uma dificuldade operacional para o partido político, mas não é barreira, é uma dificuldade operacional. Então, qual é o ideal para o partido político? Não precisa ser uma lista, aquela lista de fã, né? Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Porque hoje eu gosto de selfie, então você manda uma selfie pro seu artista preferido e quer tirar uma selfie com ele, ninguém pede mais autógrafo, quer tirar uma selfie, né? Do mesmo jeito, ninguém manda mais hoje aquelas cartas quilométricas, né? A gente via lá no show da Xuxa o pessoal mandando aquelas cartas assim enroladas, né? E tá uma colada na outra. Não é isso, pelo amor de Deus. Então, também o projeto de lei de iniciativa popular não precisa enrolar as assinaturas todas em um rolo grande com um projeto de lei anexado para apresentar à Câmara dos Deputados, não. Então, eu faço listas independentes. Então, eu posso organizar, eu vou pegar aqui a lista dos eleitores que estão apoiando o partido na primeira zona de Fortaleza. O ideal é que se faça dessa forma, porque aí você separa, né? Então, vamos lá. Imagina que eu consegui pegar eleitores da primeira zona eleitoral de Fortaleza. Muito bem. Eu devo me dirigir com essas assinaturas e com os dados daquelas pessoas ao cartório da primeira zona de Fortaleza. Apresentada a lista para a conferência de assinaturas pelo cartório eleitoral, em tese, vê a bronca, em tese o cartório eleitoral deve devolver conferidas num prazo de até 15 dias. Então o cartório eleitoral recebe a lista, confere as assinaturas com os registros que ele possui interno, e devolve, depois no máximo em 15 dias, ao partido político, já posso falar partido político, que já tem registro no cartório, devolve ao partido político certifica que as assinaturas constantes dessa lista são verdadeiras.
Beleza? Beleza. Pronto. Então vamos entender aqui, essa é a dinâmica, vamos entender qual foi o problema do PSD. Eu vou chutar um número, não sei os dados, não sei os números, mas vou chutar um aqui. Imagina que sejam necessárias 500 mil assinaturas. Eu não sei qual é o número hoje, mas vamos chutar 500 mil assinaturas. Estou chutando, por favor, estou chutando, eu não sei o número, estou só chutando. Se tivessem sido 100 milhões de eleitores a comparecer à eleição, seriam 500 mil assinaturas. Muito bem. Sei lá, eu também não sei os números. Eu vou chutar aqui. O PSD apresentou, digamos, 800 mil assinaturas. Precisava só de 500 mil. Apresentou 800. Dentro dessas 800 mil assinaturas que foram apresentadas, sei lá, 150 mil eram fraudadas. Assinaturas repetidas, ou assinaturas falsas, assinaturas de pessoas que não existiam, assinatura de pessoas mortas, enfim. 150 mil assinaturas eram fraudulentas, de alguma forma fraudulenta, não correspondiam à realidade, foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral. Certo? Beleza. Aí você submete agora essas 800 mil assinaturas para a conferência, foram conferidas e, a Justiça Eleitoral disse que só haviam 650 mil assinaturas válidas. As outras eram assinaturas inventadas. Aí você cumpriu o passo 1, peguei esse apoiamento de eleitores, com 800 mil assinaturas, mas só com validade de 650, eu precisava só de 500, apresento à Justiça Eleitoral para registro. E assim foi feito pelo PSD. O debate na época para registro foi exatamente o seguinte: como é que eu vou admitir o registro de um partido político que já começa fraudando a assinatura de possíveis eleitores? Então, é uma indagação ideológica, né? Como é que eu vou fazer isso? Será que essa fraude cometida não inviabiliza o registro do partido? Bem, a gente sabe que no Brasil não tem como fazer interpretação restritiva, quer dizer, trazer restrições a direitos sem que a legislação diga expressamente. Eu não posso restringir direitos sem que a legislação restrinja esses direitos. A legislação diz apenas que eu preciso ter o apoiamento mínimo de eleitores. Se eu superei essa marca mínima, ainda que hajam assinaturas fraudulentas, elas devem ser simplesmente excluídas do processo. Vamos considerar as assinaturas válidas. Obteve as assinaturas válidas? Obteve. Então, o registro deve ser deferido. É uma análise meio que objetiva, não há subjetividade nessa análise, é um requisito objetivo. Teve as assinaturas certificadas pela Justiça Eleitoral no número mínimo considerado pela legislação? Teve. Então, o registro deve ser deferido. É uma questão objetiva. Observa que a legislação poderia trazer restrições a isso, como faz em relação ao voto. Se você for lá no artigo 41A da sua lei das eleições, você vai perceber com muita clareza que se eu compro o voto de alguém, digamos assim, eu precisava de 50 mil votos para ser eleito, aí eu consegui ter 80 mil, e desses 80 mil, 20 mil foram roubados, digamos assim, comprados, tá? Ora, se eu comprei 20 mil e tive 80 mil e precisava ter só 50 mil para ser eleito, aqueles 20 mil que eu comprei não fez nem diferença. Entendeu? Mas eles vão ser considerados para caracterização da captação ilícita de sufrágio, para cancelar o registro de candidatura daquela pessoa? Sim. Porque não importa se aqueles votos contribuíram ou não para aquele cara se eleger. O que importa é que aquela conduta foi amoral e, portanto, aquela pessoa não merece ter a sua candidatura levada à frente. Então, para as eleições, se você compra voto, mesmo que seja um só, você vai ter o seu registro de candidatura indeferido. Mas isso para a campanha. Em relação a partidos políticos, essa sanção inexiste. Não existe essa sanção. Agora, também você fazer a sanção num contexto como esse seria muito complicado. Por quê? Porque, vamos pensar de forma racional. Quem é que colhe essas assinaturas? Eu tenho 101 fundadores no partido político. Poderia ser só os 101 fundadores correndo atrás das pessoas nas praças. Olha, meu partido é tal, tem essa ideologia, você apoia a criação, tal, eu mostro o estatuto, mostro o programa, explica para a pessoa, e a pessoa, porra, me identifiquei, vou assinar aqui apoiando. O ideal seria que fosse feito dessa forma, mas isso torna inviável a coisa, entendeu? Acho que é um projeto de vida toda. Botar 100 pessoas para colher 500 mil assinaturas, meu amigo, é muito difícil. Então, é muito comum que se reúna pessoas, né, para trabalhar para aquele partido, explicar como é que funciona, ou chama como se fossem cabos eleitorais, tá? Então essas pessoas vão ser, às vezes, contratadas, cooptadas, para colher essas assinaturas.
E aí eu preciso confiar nessas pessoas, porque às vezes eu sou o fundador, tenho a melhor intenção do mundo, e o cara está lá, às vezes contratado por mim para colher essas assinaturas, e o cara que fraudou o processo, entendeu? Eu não queria que houvesse fraude no processo, mas o cara foi lá e fraudou. Então, às vezes também a pessoa que assina, ela está fraudando. Ela, não, meu título número é esse, meu pai é esse, minha mãe é esse, minha zona é essa, minha assinatura é essa, e ele fez tudo errado. E ele colocou errado, de propósito, o nome dele era João da Silva, ele colocou Michael Jackson da Silva, e botou lá uma letrinha difícil, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. E aí, você vai penalizar o partido político? Então é bem complicada a discussão. Talvez se você provasse a intenção fraudulenta, que houve a má-fé daquele partido ao colher assinaturas fraudulentas, aí sim. Mas se não houver prova da má-fé, jamais eu poderia taxar o partido político, entendeu? Já na compra de voto, não. Na compra de voto sempre há má-fé. Não tem esse negócio de não ter má-fé, entendeu? Há sempre má-fé na compra de voto. No partido político, não. Às vezes eu estou com a melhor intenção do mundo, colhendo a assinatura de uma pessoa para apoiar o partido, é o cara que está assinando, que está fraudando, entendeu? Então, tem que ter um pouco de pé no chão nessa hora, e o TSE teve ao admitir o registro do PSD. Tá? Então, por mais que a gente tenha restrições ao fato de ter havido assinaturas, várias milhares de assinaturas fraudadas, ainda assim, se o partido alcançou o mínimo exigido pela legislação, o TSE agiu certo, de acordo com a lei, ao deferir o registro do PSD. O do PSD foi um caso até mais simples. O da rede é um caso muito mais complexo, na minha opinião. É simples, mas ele trouxe uma complexidade maior para a análise. Tanto que o TSE meio que rachou e as discussões foram várias, tanto favorável ao registro como contrárias, tá? Então como é que foi a história da rede? A rede foi o seguinte, isso aí é ótimo para tema de redação. E é importante para que a gente possa aprofundar um pouco essa temática tão importante. A rede aconteceu o seguinte, ela registrou no cartório de pessoa jurídica e postulou seu registro, meio que às pressas, é verdade, ao Tribunal Superior Eleitoral. E por que às pressas? A gente vai ver isso daqui a pouco. Para que eu possa levar um candidato a uma eleição, eu preciso constituir o partido político e ter ele registrado, pelo menos o seu diretório nacional, um ano antes da eleição. Então, a rede correu porque ela precisava ter o registro pelo menos um ano antes da eleição para que pudesse lançar candidato à presidência da República. É claro que para eu lançar um candidato no Estado, eu preciso ter o diretório regional, no Estado, constituído, registrado. Se eu quiser lançar candidato na prefeitura, no município, para prefeito, para vereador, eu preciso ter o diretório municipal também registrado perante o TRE. Mas, e esse registro tem que ser pelo menos um ano antes. Então a rede se apressou um pouco e levou o seu estatuto, o seu programa, o seu registro ao TSE. Professor, qual foi o problema lá da rede então? Foi que o TSE não considerou as assinaturas da rede. Como assim, professor? Foi o seguinte, ela tinha o número mínimo de assinaturas? Tinha. Ela tinha o mínimo exigido pela lei? Tinha, certo? E muito cuidado com o que você escuta aí na mídia, né? Então vamos esclarecer aqui como de fato aconteceu. A rede tinha as assinaturas? Tinha. Qual foi o problema? O problema foi que veja a bronca, a própria Justiça Eleitoral descumpriu a regra do Código Eleitoral. Como assim? Vejam só, eu falei para vocês há pouco tempo atrás que você apresenta as assinaturas num cartório eleitoral e ele vai ter 15 dias para devolver as assinaturas conferidas e certificadas. Certifico que as assinaturas são válidas. Tem 15 dias. Qual foi o problema da rede? Ela apresentou as assinaturas todas que precisava para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral não cumpriu o prazo. A Justiça Eleitoral não entregou as assinaturas dentro do prazo de 15 dias. Descumpriu. E aí a rede ficou esperando até o momento em que não podia mais esperar. Não podia mais esperar. Então ela levou o seu partido a registro com as assinaturas que tinha, provando que tinha as assinaturas, mas ela não juntou a certidão, certo, dos cartórios. Alguns até conseguiu, é claro, mas ela não juntou as certidões dos cartórios, comprovando que aquelas assinaturas eram válidas, que aquelas assinaturas de fato batiam com os dados constantes lá no cartório eleitoral. Por exemplo, se a rede tivesse pego a minha assinatura, por exemplo, para apoiar, não pegou, mas se ela tivesse pego a minha assinatura, ela teria problema, porque eu fiz o meu alistamento eleitoral com 16 anos. Hoje não, porque hoje eu já atualizei, já fiz transferência e tal, e meus dados estão atualizados.
Mas se ela tivesse pego, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, não estavam. Então, se ela tivesse pego a minha assinatura de hoje, ela é muito diferente da minha assinatura quando eu tinha 16 anos. Se o cara fosse bater as assinaturas, dizer, opa, esse cara aqui não é Rodrigo Martiniano, é outro. A assinatura não confere. E ela teria recebido uma assinatura válida, só que a Justiça Eleitoral certificou como não válida. Pode acontecer esse tipo de coisa. O fato é que, com a rede, a Justiça Eleitoral não devolveu as assinaturas certificadas. Ele ficou com as assinaturas, mas não devolveu a certidão. A certidão, constando que as assinaturas eram válidas, não foi devolvida. E houve um debate caloroso no plenário do Tribunal Superior Eleitoral para definir, bem, será que vamos admitir a negligência da Justiça Eleitoral e atribuir como válidas as assinaturas para depois conferir? Como é que a gente faz isso? Porque, em tese, o que poderia acontecer? Bem, vamos deferir o partido aqui, mas se depois a gente verificar aqui com a conferência das assinaturas que elas são inválidas, vamos anular. Seria muito difícil executar isso, entendeu? Como é que o registro permite até que aquele pessoal lance candidato à presidência da República e depois cancele se as assinaturas foram fraudulentas? Eu não acho errado, não. Eu acho até que seria uma solução razoável colocar ali uma decisão liminar, digamos assim, admitindo o registro em caráter provisório, antecipando ali o pleito, digamos assim, do registro e submetendo o registro definitivo à certificação final das assinaturas. E a validade daquela decisão e a confirmação daquela decisão só quando tivesse o fluxo conferido das assinaturas. Mas não, assim não foi feito. Seria uma solução possível? Seria um ajeitadinho. A lei não prevê isso daí. Seria um ajeitadinho para permitir que a rede fosse registrada. Mas o TSE e nem a Justiça Eleitoral de modo geral, nem o Poder Judicial de modo geral, gosta de ajeitadinho, digamos assim. Então, se acabou sendo o mais objetivo possível. Tem as assinaturas? Tem. Estão certificadas? Não. Então não registra. Então, a própria Justiça Eleitoral admitiu ali sua incompetência, de certo modo, ao não permitir o registro da rede, porque foi só pelo fato da Justiça Eleitoral não ter devolvido as assinaturas certificadas que a rede deixou de ser registrada. É claro que podia ter sido, eu não sei, eu não estou entrando no mérito, podia ser que a rede estivesse apresentando assinaturas falsas. E aí poderia até ter uma lei penalizando por isso, não tem, né? Poderia haver. E aí você abriria o espaço para que outras pessoas fizessem a mesma coisa, inventasse um monte de assinatura, levasse a registro, lançasse candidato, etc., quiçá recebesse até fundo partidário e depois tivesse o partido cancelado, porque as assinaturas eram falsas. Então a Justiça Eleitoral se viu numa situação difícil mesmo, uma situação muito complicada. Mas se ela quisesse agir, teria agido mesmo sem problema nenhum. Eu acho sem problema nenhum. Geraria um precedente difícil, geraria um precedente em que pessoas mal intencionadas poderiam se valer para corromper o sistema, mas o fato é que a Justiça Eleitoral admitiu sua própria incompetência porque ela não conseguiu devolver a tempo as assinaturas e é um trabalho difícil mesmo. Devolver aí, sei lá, 500 mil assinaturas certificadas, todas conferidas, é um trabalho hercúleo e certamente essas assinaturas foram apresentadas já com proximidade da data limite. Então, não foi possível o registro da rede tão somente em razão disso. Tranquilo? Então, sabendo agora, com exemplos práticos, como é que se dá esse apoiamento de eleitores, vamos ver agora os benefícios, tá? Quais são os benefícios, quais são os direitos que o partido político adquire após conseguir o seu registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui é outra coisa cobrada intensamente em bancas de concurso público. Então, muito cuidado. Isso aqui tem questão sobre partido político, vai ter uma questão sobre criação de partido político, nem que seja sobre isso, quais são os direitos que se adquire com o registro no TSE. No cartório você não adquire direito nenhum, você só adquire a sua personalidade jurídica. Os direitos de participação mesmo, né, de você atuar como partido político de fato dentro de um processo eleitoral, você só consegue com o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha só, o primeiro direito, que é o melhor para os partidos políticos, é a possibilidade de participar do processo. Participar do processo eleitoral é submeter as convenções partidárias e submeter-se às eleições, aos cargos públicos eletivos. Então, lançar candidatos. Só posso lançar candidatos se eu tiver meu registro no Tribunal Superior Eleitoral. E ainda assim, se eu tiver o registro pelo menos um ano antes do pleito, tá bom? Até porque precisaria ter filiação partidária um ano antes do pleito, né?
eu considero que a pessoa já está afiliada ao partido político lá quando está na pessoa jurídica, ainda só registrada no cartório. Mas, querendo ou não, é um parâmetro que foi adotado no Brasil. Tá? Então eu preciso ter o registro pelo menos um ano antes da eleição para que eu possa levar o candidato naquela eleição. Esse é o direito mais importante, mas há outros não menos importantes. Acesso a recursos do fundo partidário. Ganhar o dinheiro. É claro que sem ter parlamentar eleito ainda ao cargo de deputado federal, vai ganhar bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas ainda assim, vai ganhar sim um recursozinho financeiro, tá bom? O que mais? Acesso gratuito ao rádio e à televisão. Foi minado esse acesso gratuito, tá pouquinho, viu? Quando a gente for ter aula sobre propaganda, a gente vai ver que as alterações feitas agora em 2013 afetaram de forma contundente o direito de realização de propaganda para esses partidos novos aí. Está muito difícil para eles. Eu acho até, e no meu livro eu defendo, que há uma inconstitucionalidade. Tá? O tempo de divisão da propaganda partidária gratuito lá para esses partidos ficou bem minguado, bem pequeno, se você não consegue, tanto para o Partido Novo, que não tem deputado eleito ainda, como também para partido que tem pouca representação na Câmara Federal, pouco ou quase nenhuma, tá bom? Então, mas o acesso gratuito existe, pouquinho, mas existe. Alguns vão ter, pouquinho não, vão ter enorme participação, né? Mas boa parte vai ter bem pouquinho, tá bom? Vamos mais, exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos. Então, só após o registro no TSE é que você assegura a exclusividade na utilização de denominação, símbolo e sigla. Tá bom? É uma besteira, eu acho até que esse direito deveria ser dado já com o registro da pessoa jurídica. Eu não vejo sentido em você ter esse direito alcançado apenas com o registro no TSE, porque afinal, se eu sou pessoa jurídica, já tenho meu nome, já tenho meu nome fantasia, que seria minha sigla. Qual é o sentido de eu ter essa exclusividade só com o registro do TSE? Não, a proteção deveria ser dada já desde o cartório da pessoa jurídica, tá bom? Desde o registro no cartório de pessoa jurídica. Tranquilo, meus amigos? Vou terminar aqui. Eu já vi que o tempo está avançado. Vou terminar aqui. Na nossa próxima aula, a gente dá sequência a esse debate gostoso sobre os partidos políticos. Um grande abraço.